O professor saiu? Eu acho que sim. Voltei. Voltei? Pessoal, bom dia de novo. Olha só, essa semana teve um conflito no horário lá, eu acabei ficando com aula só, a gente precisa fazer essa aula ser produtiva. Vamos pegar o livrinho na página, e aí, Arthur, vamos pegar o livrinho na página 72, galera? Pra gente ser bem produtivo hoje, pra gente dar uma adiantada. Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Tá falando aqui o quê? Eu vou assinalando no livro aqui para vocês vão assinalando aí, tá bom? Depois a gente vai, eu vou assinalando e a gente vai conversando sobre a marcaçãozinha aqui. Na aula anterior, a gente falou sobre os destaques econômicos da África, falamos sobre as redes de transporte. Desculpa, a gente terminou falando da rede de transporte da África, que tem uma influência do processo colonial, né? Que é tudo voltado para a exportação. Esse destaque econômico da África, que vocês fizeram um trabalhozinho de pesquisa, não foi? No portfólio. Foi bem intencional para a gente fazer juntos aqui. Então, a ideia era comparar o PIB per capita dos países africanos e o PIB per capita de Estados Unidos e China. A gente percebe que os Estados Unidos, os países africanos, eles têm umas características econômicas bem desfavoráveis no sentido global, no contexto global. Bacana? Essa atividade da página 71 e a atividade da página 75, eu não vou corrigir agora, a gente vai corrigir durante a próxima aula, que a minha ideia é terminar o conteúdo hoje, vocês fazerem as atividades e a gente corrigir tudo na semana que vem, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as economias dos países africanos, alguns países que se destacam, né? O Egito, a Nigéria, a África do Sul e os países do Maghreb, Argélia, Marrocos e Tunísia. Depois a gente tem a questão da migração. Então, vou tentar assinalar para vocês. Vou assinalar para vocês aqui os termos mais relevantes. Voltou, né? Não é minha internet, galera. Dessa vez não, tá? Porque eu estou usando a rede de dados. Eu não estou usando minha internet, por sinal. Vocês já marcaram a primeira marcaçãozinha aí, né? Então, vamos seguir aqui. Logo hoje eu quero adiantar, o negócio está atrasando. Então, o Nilo é utilizado para abastecer a população e irrigar a produção agrícola, né? A gente está falando de uma região árida. O Egito é um grande produtor de algodão, assinala aí.
para exportação, além de cultivar feijão e algumas frutas para o mercado interno. Tudo isso utilizando as águas do Rio Nilo. Tio, nem apareceu, você grifou na primeira parte. Ah, beleza, Davi, deixa eu grifar de novo aqui. É o terceiro país mais populoso do continente. 90% da população vive em áreas próximas ao Rio Nilo. Isso aí vocês já vão fazendo uma associação entre a disponibilidade da água e a característica do ambiente, né? O rio é uma via natural de navegação, facilitando natural de navegação, possibilita o transporte de pessoas e de mercadorias entre cidades localizadas à sua margem. O que a gente percebe do Rio Nilo por essa imagem aqui? As cidades são conectadas pelo rio, né? Então, automaticamente, as pessoas vão usar o rio como via de transporte entre essas cidades. No Rio Nilo foi construída a grande usina hidrelétrica, a grande hidrelétrica de Assuã, responsável por gerar energia, energia necessária para atender projetos de industrialização e a população. Então, o Rio Nilo, galera, é a grande joia do Egito, né? Tudo gira em torno do Rio Nilo, no Egito ali. Você tem aqui significativo crescimento industrial com apoio financeiro do Banco Mundial, isso na região do Egito. Então, quando pergunta assim, para a gente assim, fazer uma relação entre o continente africano e a industrialização, as principais áreas industrializadas no continente africano são o Egito, a Nigéria e a África do Sul. São os países com maior industrialização no continente africano. Vamos lá. As principais indústrias estão bastante relacionadas à produção agrícola. As principais indústrias, eu tenho aqui o setor têxtil, processamento de alimentos. Opa, falhou aqui. A indústria têxtil como principal indústria e a indústria de processamento de alimentos. A indústria petroquímica é importante, por conta das reservas petrolíferas, que são suficientes para atender a população com excedente exportado. Então, eu tenho no Egito as indústrias de processamento de alimentos, eu tenho no Egito indústria têxtil e a exportação de produtos ligados ao setor petroquímico, os excedentes de produção. Isso não faz do Egito, é bom anotar aqui, galera, ó, vai fazer do Egito como um país, Egito com características de país emergente, né? Não vai fazer do Egito um país rico, não vai fazer do Egito um país desenvolvido, vai fazer do Egito um país caracterizado como um país emergente, que é um país com alguma industrialização, com desenvolvimento das atividades industriais voltadas para produtos com baixo desenvolvimento tecnológico, beleza? Países desenvolvidos produzem produtos com alto desenvolvimento tecnológico, com alto valor agregado. Posso apagar, galera, o que eu marquei, que eu preciso subir a página. Posso? Ó, não falou, tô apagando, hein? Vamos lá. Uma outra atividade que eu tenho no Egito muito importante é o turismo internacional, né? Eu tenho os monumentos históricos, como as pirâmides e as ruínas de sua antiga civilização, que vai garantir fluxo
de visitantes procedentes de todas as partes do mundo. Obviamente, o turismo é uma atividade que angaria muitos fundos, muitos recursos econômicos para qualquer lugar, né? Visto que é uma atividade que você recebe dinheiro de fora, e isso é muito importante para uma economia. Você não tem necessariamente só o dinheiro que circula dentro do país, entra muito dinheiro de fora a partir da atividade do turismo. Uma coisinha que eu fiz, estudando isso aqui para a gente ter a aula, foi visitar no Google Maps as pirâmides do Egito. É bem interessante, galera. É bem legal, assim, porque você consegue aproximar bem das pirâmides, tá? Bem legalzinho. Depois vocês fazem isso aí como exercício de quem não tem nada para fazer. Vamos lá. A Nigéria é a segunda maior economia africana, certo? E o segundo país mais industrializado do continente, atrás apenas da África do Sul, depois do Egito, né? O país sofre com instabilidade política. O que é isso, galera? E pode grifar tudo aqui, ó. Excessiva dependência da exportação de petróleo, que é o principal produto nigeriano. A Nigéria tem recursos, certo? Ele tem recurso natural, que é o petróleo, só que aí tem um problema, galera. Como eles dependem muito da exportação do petróleo, eles têm o problema de ter uma concentração muito... Eu vou grifar, depois eu explico. É difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Imagina o seguinte, a Nigéria é um país teoricamente pobre, com problemas sociais grandes, problemas internos, de conflitos internos, inclusive, e que tem muito petróleo, né? Então, a economia do país vai depender muito dessa atividade, da extração de petróleo. Só que, como eles não têm dinheiro, esse petróleo é extraído muitas vezes por empresas estrangeiras. Então, eles têm a dependência do mercado internacional para a compra desse petróleo, porque só vende esse petróleo para fora, não tem uma economia interna muito desenvolvida. Vai ter um problema de concentração de renda muito grande, porque a população como um todo não consegue se desenvolver, e vai ter muitos do dinheiro que é captado, muitos dos lucros que são obtidos com a exportação do petróleo, como são de empresas estrangeiras, são empresas estrangeiras que vão obter esses lucros, esse dinheiro é remetido para fora, né? Então a Nigéria ela sofre muito com essa dependência econômica na sua atividade econômica. Dependência econômica, né, dentro dessa atividade. Mas é um país, dentro dos países africanos, que vai ter uma economia extremamente significante, extremamente relevante. Depois eu tenho a África do Sul, que é o país mais industrializado do continente africano. Eu preciso destacar isso aqui. Ó. Durante o século XX, as exportações de minerais, principalmente ouro e diamante, financiaram o processo de industrialização do país. Lembrando que a África do Sul era uma colônia britânica, né? E tinha muitos recursos, ouro e diamante, e esse ouro e diamante eles contribuíram para o desenvolvimento industrial da África. Alguém falou alguma coisa? Tio, no Google Maps tem um menino coçando a bunda na frente da casa do meu amigo. Que coisa doida, cara. Mas vamos focar aqui no negócio nosso aqui. Como é que você me fez ler um negócio desse? Eu li porque estava escrito. E li sem querer. Vamos lá. Então, atualmente, até me perdi onde eu estou aqui, ó. Faz mais não, Arthur. Então, eu tenho hoje setores financeiros e de energia que também representam grandes destaques. Galera, a África do Sul, apesar de não ter uma economia tão grande quanto o Brasil, ela tem uma economia relativamente parecida com o Brasil no que diz respeito a um desenvolvimento recente da industrialização e a disponibilidade de recursos minerais. Está aqui, ó. Produz recursos minerais abundantes. É o maior produtor mundial de ouro, platina, cromo, é grande produtor de diamante, carvão mineral, urânio, gás natural.
A atividade agropecuária está voltada para o abastecimento do mercado interno, não é destinado à exportação, com destaque para a criação de bovinos e ovinos, né? Depois eu tenho uva, que produz matéria-prima, cadê? Criação de rebanhos, bovino e ovino, e a plantação de uva para a indústria do vinho, que é famoso no continente africano, né? A plantação de uva no continente africano, no sul da África, ela é bem famosinha aí. A atividade industrial mais importante do continente, onde tem a maior diversificação industrial, vai fazer com que a África lidere, cadê? A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A África Austral é a África do Sul, tá? Sul da África, não necessariamente o sul da África, um país, a África do Sul, mas a região do sul do continente africano. Então, a África do Sul vai liderar esse bloco de desenvolvimento regional na parte sul do continente africano. Muito bem. Oi, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Oi. Alguém conectou a aula aí, eu não sei, enfim. Mas vamos lá. Esse SADC que está aí, né? SADC, que é o bloco, a Comunidade de Desenvolvimento Econômico da África Austral, é um bloco econômico. Cadê aqui? É um bloco econômico que tem o objetivo de consolidar a zona de livre comércio entre os 15 países membros: Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, todos esses países que estão localizados na parte sul do continente africano. Bacana? Isso aí é para mostrar para vocês a importância que a África do Sul tem nesse contexto regional. É o país com a industrialização mais desenvolvida, mais dinâmica, é o país com a economia mais dinâmica ao sul do continente africano. Não podemos deixar de falar da África do Sul sem falar de um processo histórico, de um passado histórico chamado de apartheid. Ah, tá. Aqui está o mapinha do bloco econômico, tá? Os países aqui do sul da África aqui. A África do Sul está no extremo sul aqui da África. Então, esse bloco econômico de todos esses países aqui, e a África do Sul lidera politicamente esse bloco. Não podemos falar da África do Sul, galera, sem falar do apartheid. Alguém lembra do apartheid, galera? Regime de segregação racial da população negra. O país continua sofrendo com altíssimos níveis de desemprego e grande desigualdade social. Então, o apartheid, alguém sabe o que é apartheid, pessoal? Alguém já estudou sobre isso, já viu sobre isso? Alguém? Tá vivo? Pessoal, oi! Então, o apartheid era um regime de segregação racial, era uma lei da África do Sul que segregava populações negras, separava de população branca, né? Isso porque a África do Sul foi governada por muito tempo por aqueles que eram chamados de afrikaners, que eram descendentes de ingleses, que ficaram sendo a elite econômica da África após a independência, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa política de segregação racial, ele vai trazer consequências para a população. Uma dessas consequências é a grave desigualdade social, principalmente entre população negra e população branca, né? Já que a população negra era privada de desenvolvimento humano promovido pelos recursos do país. A África do Sul no BRICS. Todo mundo lembra o que é BRICS, pessoal? Vocês lembram o que é BRICS? Alguém lembra? Oi! Pessoal? Caramba, velho.
conjunto formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A África do Sul é a menor economia desses países que integram o BRICS, porém importante para as projeções de crescimento e influência geopolítica do grupo. Alguém falou alguma coisa aqui do... Isso. Ô, galera, olha só. Na semana que vem a gente vai voltar para a sala. Eu não sei quem vai voltar e quem não vai voltar, mas eu queria pedir para as pessoas que eventualmente estiverem em casa, quando for participar da aula, participa falando, tá? Porque a gente não vai conseguir ficar lendo no chat. Vai ser mais difícil ler no chat durante a aula. Então vocês podem abrir o áudio e falar. Fica melhor, fica mais dinâmico, fica mais plausível. Então, a entrada da África do Sul, apesar de ser contestada pelo criador dessa expressão, do BRICS, ela é um elemento político importante, né? Tá até aqui, ó, a inclusão de um país de um país do continente africano, tem, desculpa, no país do continente africano, deu maior representatividade frente aos países desenvolvidos. Cadê aqui? Houve maior projeção internacional e a possibilidade de novos investimentos e acordos. O criador do termo BRICS, o economista Jim O'Neill, ele não vai concordar com a inclusão do país africano, porque, segundo ele, as características econômicas da África do Sul não correspondem às características econômicas dos outros países que compõem o BRICS, né? Só que aí a gente percebe, no final do texto aqui, fala o seguinte: a inclusão da África do Sul no grupo se deu, portanto, muito mais por razões políticas do que econômicas. É uma estratégia política incluir a África do Sul nesse bloco, porque a África do Sul é um líder econômico dos países africanos, então o BRICS interagir economicamente com a África do Sul vai fazer uma ligação política entre o BRICS e os países do continente africano, o que é muito positivo, galera. Tio, tem que fazer um chat para ver, para chat para quem estiver na aula presencial. A gente esqueceu como é que fala. Deve ser mesmo. Beleza, então. Deixa eu apagar aqui. África do Sul no BRICS. Vamos aqui, porque o tempo ruge. Aqui a gente tem um texto aqui que vocês vão ler, vão responder as perguntinhas, a interpretação de texto. Na aula que vem a gente corrige isso aqui. Vamos falar agora da Argélia, Marrocos e Tunísia, que são os países que integram o chamado Maghreb. Vamos lá. Países que fazem parte do Maghreb. No idioma árabe significa onde o sol se põe. É aquela partezinha do continente africano mais próxima do continente europeu, né? Eu tenho nessa região um desenvolvimento agropecuário, principalmente de frutas. Por que eu tenho isso, galera? Porque eu tenho elevados... as montanhas dos Atlas vão garantir para mim nessa região... Peraí, descer aqui. As montanhas dos Atlas vão garantir nessa região índices pluviométricos mais elevados, apesar da influência do clima árido, né? Então, eu tenho atividades agropecuárias, principalmente cereais e frutas, nessa região. O clima mediterrâneo vai favorecer o cultivo, vai propiciar o cultivo de oliveira, videira, tamareira. Oliveira para fazer óleo de oliveira, também conhecido como azeite. A tamareira é conhecido como tâmara. Já comeram tâmara, galera, na vida de vocês? Eu já comi tâmara. Tem um ditado que fala que quem planta tâmara não colhe tâmara. Já ouviram falar esse ditado? É muito bom.
Eu não gostei muito, não. Quem foi que falou? Deixa eu ver aqui, que eu não tô vendo a cara de vocês, não. Ellen? Ellen? Eu gosto de tâmara. Eu achei muito doce. Mas é interessante. Eu vi e falei, eu tenho que comer tâmara, cara. Eu não plantei tâmara, então eu tenho que comer tâmara. Era uma piada. É... Piada ruim. A ocorrência de petróleo do subsolo saariano da Argélia faz o país... Eu vou riscar tudo aqui, galera, porque isso aí é tudo muito importante. Vai fazer... Peraí. Vai fazer do mundo integrante à OPEP. OPEP é a Organização Produtora e Exportadora de Petróleo. Então, a Argélia é um país com uma produção de petróleo extremamente relevante, fazendo da Argélia um país pertencente à OPEP. Marrocos e Tunísia são grandes exportadores de fosfato, minério utilizado na fabricação de fertilizantes. Muito bem. Vocês que têm um pai que mexe com roça, pergunta para eles que sabe da importância que tem um fosfato na agricultura, na produção de fertilizantes. Deixa eu apagar aqui, eu estou fazendo e estou apagando, vocês estão marcando aí, né? Tá bom. Certo. Tem que seguir aqui. Muito bem. Eu também tenho um turismo com atividade econômica importante, Marrocos e na Tunísia. Marrocos e na Tunísia. No Marrocos, a produção de tapetes e pelas praias mais ensolaradas que as da Europa, mar Mediterrâneo. Ele falou alguma coisa aqui. Tio, tem que fazer um chá. Tio, vai acabar a tinta do meu marca-texto. É por aí mesmo, cara. Se tinha ter feito isso já, faz de lápis. Tá. Você não fez perder aqui. Cadê? Cidades imperiais de Fez, Marrakech, Marquês. A Tunísia, praias do mar Mediterrâneo, além das ruínas de Cartago, cidade fundada pelos fenícios há 3.000 anos. Lembra dos fenícios, galera? Então, essa região aí. Os países da África do Norte, aqui a gente tem a União. Países da África do Norte, acordos de integração entre si. Eu tenho aqui a União Maghreb, os principais objetivos: estreitar laços entre os países membros por meio de uma política comum, desenvolvimento econômico e permitir a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas entre eles. Blocos econômicos, galera, essa formação de blocos econômicos regionais é uma ideia que vai nascer lá do fim da Segunda Guerra Mundial, entre os países da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, começa a integração econômica entre países diferentes, e isso aí vai se desenvolver bem até a década de 90. Em 92 é assinado um tratado chamado Tratado de Maastricht, que vai formalizar a União Europeia. Só que entre o Benelux e a União Europeia, nas outras partes do mundo, tem o surgimento de várias cooperações econômicas internacionais. A gente tem várias aqui na América, a gente tem o Pacto Andino, a gente tem o Mercosul, a gente tem o NAFTA no continente americano, a APEC na Ásia, a gente tem vários blocos econômicos. E na África não podia ser diferente, existem as integrações regionais. O Palmeiras perdeu para o Botafogo. Ha, ha, ha. Vamos lá. Para finalizar, eu tenho aqui a do norte da África para a Europa. O texto aqui vai trazer, vai elencar o problema da migração, né? Dos países africanos para o continente europeu. Então, as condições precárias de vida
fome, desemprego, guerras, vai promover um intenso fluxo migratório. Forçando pessoas de diferentes países para migrar para regiões do mundo, principalmente aqui para a Europa. Desculpa. Destacam-se populações mais jovens que buscam melhores condições de vida. Tá, eu não vou marcar o resto, não, porque vocês que vão marcar. Eu vou só comentar só sobre isso. Nós já falamos lá no início do ano, sobre... Nós falamos no início do ano sobre os fluxos migratórios internacionais, né? E a gente viu, galera, que as pessoas tendem a se deslocar em áreas de expulsão populacional, em áreas onde as condições de vida elas oferecem uma qualidade de vida inferior para áreas onde existe uma perspectiva de melhoria na qualidade de vida. Esse é um ponto. O outro detalhe são os conflitos que acontecem que vai criar uma migração forçada. E isso acontece na África, principalmente subsaariana, de maneira muito intensa. Faz com que as populações do continente africano se desloquem num contexto regional e, posteriormente, fora das fronteiras do continente africano, e indo principalmente para a Europa. Por que para a Europa? Primeiro, porque a Europa oferece melhores condições. E, paralelamente a isso, eu não posso dizer que é um fator que vem depois, mas, paralelamente a isso, eu tenho a proximidade geográfica do continente africano para o continente europeu, né? Eu tenho uma área ali próxima no Estreito de Gibraltar, no Marrocos, e eu tenho as ilhas gregas e as ilhas italianas, que oferecem uma proximidade também para o continente africano. Então, dentro do fluxo migratório internacional, é muito comum vocês se depararem com imagens como essa aqui do livro, né? Se vocês pesquisarem na internet fluxo migratório internacional, ou vai aparecer uma galera atravessando o deserto, que é saindo do Oriente Médio e indo para a Europa, ou uma galera atravessando águas oceânicas, no caso aqui o mar Mediterrâneo, em condições extremamente precárias, tentando alcançar o continente europeu. Eles vão fazer isso fugindo de uma condição de vida extremamente ruim, né? Obviamente, extremamente ruim. Beleza? Aí eu vou deixar para vocês marcarem aqui, porque eu preciso fazer a chamada, senão não vai dar tempo, não. Ah, tem pouquinha gente hoje. Por que tem pouca gente hoje, galera? O que aconteceu? Hoje é que dia? Alexander, tá aí? Tá não. Pode ligar o áudio e responder rapidinho, galera. Ana Carolina, quem responder também pode sair. Fica à vontade, tá? Valeu. Até semana que vem. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Presente. Arthur dos Santos. Arthur dos Anjos. Breno. Davi Bobbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Bobbio, né? Davi Leite presente. Davi Scandian. Diego. Ellen. Presente. Gabriela. Aqui. Iago. Sim, Arthur. Iago. Ian. Presente. Ian Lopes. Isabela. Presente.
Isadora. Isadora Prado. Presente. Júlia. Presente. Júlia Dávila. Leandro. Não, Lara, desculpa. Lara. Leandro. Lian. Presente. Linda. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Bastos. Matheus Lorenzoni. Murilo. Presente. Nanda. Rafaela. Presente. Raul Presente. e Thiago. Tchau, meninos. Até semana que vem, na escola, pra gente voltar à escola. Professor, Oi. porque eu não tinha conseguido Matheus. ligar o áudio, Fala, tá? Matheus. Deixa eu ver aqui, Matheus. Eu coloquei foto pra você. Ih, coloquei. Deixa eu consertar aqui. Valeu, cara. Eu não tinha te visto aqui também, não. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.